Vamos lá para a nossa primeira aula, né, do segundo bimestre. A partir da aula de hoje, a gente vai começar a ver as peças orçamentárias, tá bom? Por quê? A estrutura básica dentro de um orçamento, a gente não faz, né? Acho que eu já até comentei isso com vocês. Nós não fazemos um orçamento de uma única vez, isso não ocorre. Como é que acontece o processo do orçamento? A gente vai montando as peças, né? Um dia a gente faz, um dia não, né? Um departamento faz uma peça, um outro departamento faz outra, e assim sucessivamente, tá bom? Então a aula de hoje, foi rápido demais, nós vamos falar da estrutura básica, né? O que então vai ter nessa estrutura básica, né? Por quê? A empresa, ela vê, né, ela vê a atuação do mercado, ela vê o que está acontecendo no mercado e ela vai começar a fazer uma série de quê, gente? Não seria bem apostas, né? Ela vai ver o que está acontecendo para poder direcionar a organização, né? Direcionar a organização no longo prazo isso, parou o chiado. No longo prazo, tá bom? Então, isso quer dizer, dentro dessas apostas que a empresa faz a longo prazo, ela espera que algumas delas, lógico, ocorra, né? Por isso que a gente faz todo aquele processo de planejamento, primeiro bimestre, primeiro semestre, bimestre. Praticamente nós vimos somente planejamento estratégico, porque a organização precisa saber para onde ela vai, para poder tomar as decisões, para depois saber se ela vai ter capital, né, dinheiro suficiente para fazer aquelas ações, né? É igual a gente já até falou em aulas anteriores, eu quero um carro, ok, mas como é que é esse carro? Como é que vai ser esse carro? Eu tenho dinheiro, eu tenho recursos para esse carro, então a gente planeja todo esse processo, tá bom? Vocês estão escutando um chiadinho? Não, professora, tá ok. Não, eu não. Não? Então Pra tá mim tá bom. ok. Então tá bom, então. Deve ser só aqui para mim, então, tá? Então, assim, dentro de todo aquele planejamento, ela espera que aquilo aconteça, né? Ninguém faz um planejamento numa organização para que ele falhe, né? Para que ele não aconteça, tá? Então, ela espera que o orçamento aconteça dentro do planejamento que foi feito, né? Tanto da parte interna, que é o que nós presumimos que podemos controlar, e da parte externa, que muitas vezes nós não podemos controlar, tá bom? Então, esses elementos que nós, dentro do orçamento, dentro do orçamento empresarial, ele vai ter o que, gente? Ele é o elemento principal para o controle gerencial. Então, cada peça orçamentária, cada detalhe lá, ele vai ser elemento fundamental para nós, né, vocês, futuros gestores, fazer processos de tomada de decisão corretamente, né? Isso quer dizer, com as informações corretas, vocês sabem como agir, né, financeiramente falando na organização. Acho que aulas anteriores a gente até falou, eu quero um iPhone 11, né? A gente brincou falando do iPhone 11. Você tem orçamento, né, para um iPhone 11? Ele vai atender às suas necessidades, né? Ou um outro modelo de telefone também atende às suas necessidades e é de um valor menor, mais acessível? Então você tem que fazer todo um planejar. Na organização a mesma coisa. Preciso de comprar aquela máquina, aquele equipamento, tem que ser agora, a empresa tem recursos para comprar agora, né? Todos esses questionamentos a organização tem que fazer, tá bom? Então, assim, dentro do orçamento, ele vai trazer quais informações concisas, né? Ele vai trazer o que, gente? Informações concisas do controle de receitas, né? Posso gastar? Posso não gastar? Como é que está essa parte financeira da organização? Então, ela olha para o passado e para o futuro. Como é que aconteceu
o ano anterior e como é que eu projeto o ano presente. Desculpa, o ano anterior e como é que eu projeto o futuro, tá? Agora vocês vão começar a compreender por que eu falo para vocês. Gente, nenhuma empresa faz um orçamento somente para 6 meses. Nenhuma empresa faz um orçamento para um ano, né? Quanto maior é a organização, maior é o tempo que ela vai fazer. Então, se é uma multinacional, ela vai fazer orçamento para anos, né? Se é uma empresa menor, lógico, ela vai fazer para um ano, para 2, tá bom? A gente assim se espera, tá? Então, quando a organização começa a montar toda essa parte das peças orçamentárias, a gente vê toda essa estruturação do orçamento em si, tá? Ela quer criar toda uma ação gerencial frente ao financeiro, lógico, né? E ela quer que cada responsável de cada departamento possa se comprometer diretamente para que eles possam agir diretamente dentro de cada departamento e colaborar. Não ficar só esperando que o seu superior faça aquilo, que eles tomem as decisões necessárias para a organização, tá bom? E ele tem que estar muito fundamentado com toda a realidade do mercado, né? Por exemplo, a gente sempre fala, tempos de crise, estamos com questões agora, igual do Covid, períodos de recessões, né? Em 2019, quando as empresas estavam elaborando, né, todo o seu plano gerencial, todo o seu orçamento, nenhuma delas preveu que isso ia acontecer, né? Então, ela teve que fazer ajustes, né? Dentro dessa flexibilidade, a gente também vê essas questões de ajustes no orçamento empresarial, tá? Então, a gente também tem que ter essas margens de ajustes, né? Acho que eu já falei aqui o primeiro slide todo, deixa eu ver aqui. Tá? Então, o que nós vamos ver dentro dessa estrutura básica? Então, dentro de cada projeção financeira, porque cada peça orçamentária dentro da organização vai ter uma projeção financeira, tá? A gente sempre inicia pelo orçamento de vendas, daqui a pouquinho eu explico o porquê, razão, circunstância. Nós iniciamos sempre pelo orçamento de vendas, tá? Então, assim, cada peça orçamentária é o termo técnico que nós chamamos, tá? Mas pode ser cada departamento, de cada unidade, né? Cada centro de responsabilidade necessário, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai ser esse conjunto de orçamentos que vão ser feitos para determinados períodos específicos dentro da organização. Eu não vou fazer um orçamento, vai ser para quanto tempo? Não sei. Tempo aberto? Não. Tem que ter prazo, tem que ter metas a cumprir, tá? Não é aleatório, assim, tá bom? E outra coisa, gente, tudo que é feito dentro do orçamento empresarial, dentro dessas peças, né, dentro dessas peças que tem essas projeções financeiras, ela traz impacto tanto para essas decisões operacionais que nós vamos ver agora, quanto para as decisões financeiras da organizações. Por quê? Cada peça, o orçamento todo são peças de quebra-cabeça. Você vai pegando uma pecinha, outra pecinha, e assim sucessivamente nós montamos todo o orçamento da organização, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Então, nós sempre vamos, acho que isso aqui eu já falei para vocês, né? Aqui o orçamento, ele é dividido em duas partes, tá bom? Aqui nós temos a primeira parte, que é o orçamento operacional, que ele inicia aqui no orçamento de vendas, que é a primeira peça orçamentária a ser feita, é o orçamento de vendas, tá bom? E o orçamento operacional, ele finaliza, gente, no demonstrativo aqui, ó, no demonstrativo de resultado orçado, é onde que se inicia o orçamento financeiro, tá? Então, o orçamento ele é dividido em duas partes e cada parte, né, tem uma peça. Então, nós iniciamos pelo orçamento de vendas. De vendas, nós temos o orçamento de fabricação. O orçamento de vendas, ele também vai alimentar todo o orçamento de estoque final.
Por que que se inicia? Vocês imaginam, não vou responder primeiro, eu vou perguntar para vocês. Por que vocês acham que é iniciado pelo orçamento de vendas? Alguém imagina o porquê? Acho que é para calcular o, o quanto que está girando, né, o estoque, quanto que está saindo, quanto está vendendo, né? E verificar o projeto, né, para um orçamento de como melhorar alguma coisa do setor, né? Acho que é assim. Ah, ah, quase perto, Natan. Quem mais quer chutar? Quer chutar, que dá opinião? Agora pode, gente. Aqui é hora de falar. Acho que meu fone tá com problema, não escutei nada agora, ó. Silvano, Adriele, Pablo, Amanda, Nayane. Ei, Natan, o que aconteceu com esses meninos, Natan? Eu tô aqui, professora. Repete a pergunta, por favor. Ah, você quer que eu repita? Por que que se inicia, né? Por que que a gente inicia o orçamento? Vocês acreditam que a gente inicia pelo orçamento de vendas? Sei não. Sabe, não? Você, professora, é por isso que eu tô aqui. Chuta Ah, aí. professora, mas Hum, ele deve começar pelo orçamento de vendas, que ele tem que calcular o quanto que ele vai vender e qual o valor do produto, não? quase. Esquentou. Fala aí, Silvano. Então, imagino, também não sei, mas imagino que é por conta de metas, né? Tem ali um valor de metas, um planejamento de quanto vai ser vendido, para depois fazer o orçamento dos outros itens, né? Dos outros processos. Por aí. Será que tá por aí? Mais alguém? É a junção das. O que acontece, né? É um pouco do que o Nata falou, da Adriele falou, do Silvano. Né? Vamos lá resumi-los, né? A gente se inicia pelo orçamento de vendas porque a gente quer fazer uma projeção de caixa, né? Fazer um caixa projetado. Por quê? Eu estabelecendo o volume, quanto que eu vou vender. Então, eu tenho uma projeção de quanto que eu vou ter de caixa. Quanto de dinheiro vai entrar dentro da organização, né? E aí eu posso fazer os demais departamentos, ou posso fazer os demais orçamentos. Opa, e na hora que eu chego lá no orçamento de fabricação, eu coloquei lá que eu vou produzir 10.000 bicicletas ao mês. Mas aí quando chega lá no orçamento de fabricação, eu descubro que eu não tenho maquinário necessário. Aí começam os processos de ajustes, né? Ou vai lá para o orçamento de estoque final e descobrem que eu não tenho insumos necessários. Aí a gente tem que calcular, vai pegar financiamento, recursos de terceiros. O que a empresa vai fazer para fazer essa captação de recursos, tá? E assim sucessivamente. Eu tenho toda a mão de obra necessária para fazer esses processos? Vou ter que contratar, tá? E aí, qual é o custo dessa mão de obra, né? Quais são os custos indiretos? Então, porque ele impacta, gente. Por isso que nós iniciamos pelo orçamento de vendas. Ele impacta todas as demais peças orçamentárias, tá? Fizemos essa parte primeira do orçamento operacional, tá bom? Cada peça dessa, aí que nós vamos lá para o demonstrativo do resultado orçado. O que acontece lá? Eu pego toda essa parte operacional, que vai ter tanta parte quantitativa, quantitativa em dinheiro e em quantidades a ser produzida, e aí eu ponho lá, jogo lá para o balanço patrimonial, vai lá para o balanço, e aí eu tenho
eu tenho dinheiro suficiente, que ela aponta lá orçamento de capital e meu orçamento de caixa. E se lá der que eu não tenho dinheiro, se eu vou precisar de algum ajuste, e aí o que acontece? Se lá der esse indicativo, aí eu subo novamente lá em cima e começo todo o processo de ajuste. Quer perguntar? Tá, tô sutiã. Quer perguntar, Pablo? Tá. Não, professor, eu abri sem querer o áudio. Então Foi mal. Então tá bom, meu querido. Então tá. Gente, ficou claro aqui? Alguma dúvida? Ficou claro, professor. Ficou claro para mim, professor. Beleza, gente. Então tá bom, vamos lá. Então vamos dar continuidade. Então quando o autor, né, começa a nos falar sobre os orçamentos, né, e os centros de responsabilidade, a organização ela pode preparar, né, no caso, ela pode se dividir de várias formas para poder estar fazendo esse orçamento, tá? De que forma pode ser, né, que o autor pode falar? Ele pode atribuir responsabilidades, né, para cada gerente, a gente pode falar para cada parte dos gestores, tá? Ou pode também ser feito por departamentos. A gente faz essa distribuição, a gente atribui responsabilidade para cada parte dos departamentos, tá? Mas isso a gente analisa muito como é que é a estrutura organizacional. Como é que é a estrutura organizacional? Como é que as pessoas funcionam, né? Como é que elas estão muito próximas, muito distantes dentro da organização, tá bom? Então, assim, ele vai ser adaptado na hora de se realizar o orçamento e a contabilidade conforme o perfil, né, a cultura organizacional de cada organização, tá bom? Então, isso quer dizer, pode ser coordenados por unidades menores? Pode, né, que o autor aqui até fala que é por unidades variáveis de base zero, né? Por quê? É quando um empregado ele toma conta de mais de uma conta. Como assim? Se a organização é muito pequena, às vezes um funcionário desempenha mais papéis dentro de uma organização, né? E como ele desempenha mais papéis, o que vai acontecer? Ele vai poder também monitorar várias partes dentro desse orçamento, tá bom? É aquele famoso faz tudo dentro da organização, tá? Então, o que vai acontecer? Esse centro de responsabilidade, ele pode ser o quê, gente? Ele pode ser um departamento, igual nós já falamos. Você pode fazer também por processo, pode fazer por atividade. Tem algumas empresas do ramo de confecção que faz orçamento por atividade. Por exemplo, eles separam conforme a atividade. Se a empresa fabrica, por exemplo, calça jeans, bermuda e saia, ele faz orçamento para calça jeans, bermuda e saia. E aí depois ele aloca tudo lá no orçamento de vendas. Por quê? Aí ele atribui responsabilidade para cada centro desse. Ele cria um centro de responsabilidade para a confecção de calça jeans, um centro de responsabilidade para quem fabrica bermuda e um centro de responsabilidade para quem fabrica saia, tá bom? Então, isso quer dizer, dentro dessas atribuições, ele pode estar fazendo isso ou também alocando tudo de uma vez só. Então, professora, como é que é feito esse processo de decisão, então? Gente, esse processo de decisão, ele é feito conforme o que é melhor para a organização. O que é melhor para a organização? Né? Eu alocar tudo, eu fazer por atividades, eu fazer por processo, eu fazer por departamento. Na verdade, você vai adequar a necessidade da organização, tá bom? Então, o que o autor aqui, gente, ele acaba, né, definindo para nós, né? Que quando os empresários, os gestores,
eles aduzem, né, fazem esse processo necessário para atingir as metas que estão lá no orçamento geral, então todos os empregados, todos os funcionários, tá? Esse termo empregados aí até em desusos, né? A gente usa mais colaborador, tá? Mas como é uma citação direta, a gente faz cópia fiel, tá bom? Então, assim, a empresa tem que esperar, né? A empresa tem que contar com todos os seus colaboradores, eles têm que estar empenhados em desenvolver realmente o orçamento, tá? Então, assim, cada gerente, cada gestor, independentemente de qual posição que ele está, de como ele está dentro da organização, ele vai ser encarregado de um centro de responsabilidade, tá? Lembrando que esse centro de responsabilidade pode ser por departamento, por atividade, por processo, por unidade de negócio. Isso aí vai se adequar conforme a necessidade da organização, tá bom? Então ele fala o seguinte, gente, Frejati, ele já traz essa definição aqui, ó, que nesse processo orçamentário, né, é necessário sempre atribuir responsabilidade, sempre tem que ter um responsável em cada departamento, em cada centro de responsabilidade. Por quê? Para você ter de quem cobrar depois. Se você deixar, desculpa a brincadeira, né? Igual a gente teve um gestor do país falando de meta em aberto, não sei se vocês lembram, né? A gente deixa a meta em aberto e depois dobra a meta. Isso nas organizações não funciona, gente. Deixar metas em aberto, né? Deixar as pessoas sem um direcionamento. Eu gosto muito da etimologia da palavra motivação, porque ela traduz que para a pessoa ter ação, ela precisa de ter motivos para tais ações. Ela precisa ter motivo para uma ação. E nada mais do que atribuir responsabilidade para essa pessoa, para que essa pessoa se torne, ela se tornando responsável, lógico, ela vai estar empenhada em responder àquela responsabilidade. Por isso que é necessário a gente fazer esse processo. Se você deixar a meta em aberto, né? Você deixar em aberto, você não tem como cobrar depois. Você vai cobrar como resultado depois de uma pessoa, né, de um departamento, sendo que você não atribuiu a responsabilidade a ninguém, tá? Então, isso quer dizer, tanto para os objetivos e metas, tá? Pode ser feito através de centros de responsabilidade? Pode, tá? Cada centro de responsabilidade pode ser por processo, atividade? Sim. Aí você vai adequar, como eu já falei, pelo perfil da organização, tá bom? Gente, ficou clara essa parte? Sim, professora. Então tá bom, posso continuar, né? Às vezes eu tô olhando ali pro lado porque minha gatinha tá ali fazendo arte para variar. Ok. Então, gente, o Welsh, esse Welsh aqui é Glenn Welsh, tá? Não é o Jack Welsh, tá? Essa aqui é a obra mais recente dele, né? A citação da obra mais recente dele de 83. Ele fala que quando nós começamos esse processo orçamentário, processo de implementar, né? Então, nós precisamos a quantidade máxima de informações. Quanto mais informações, melhores, né? Mas também não pode ser informações erradas, tá, gente? Tem que ser informações confiáveis daquilo que está ocorrendo realmente, tá bom? Então, assim, por isso que ele fala que são dados históricos adequados e apropriados, né? Então, a gente tem que ter informações concisas daquilo que a empresa vai se nortear, tá? Lembram lá, vou dar um exemplo aqui, tem gente falando que tinha vacina do Covid que as pessoas iam tomar e ia virar jacaré. Já ouviram falar sobre isso? Quem ouviu falar? Muito, professora. Lagartixa. Sim. Vi pessoas no TikTok fazendo videozinho, memezinho, tomando a vacina, depois vinha todo, né? Você
efeitos colaterais da vacina, né? Gente, é total falta de conhecimento, né? Não existe isso. Não existe tais mutações genéticas para tal ponto da pessoa virar um jacaré, né? Então, assim, a gente tem que ter informações da fonte, né? Tinha até um vídeo, professora, acho que era de algum filme, não sei, alguma coisa do tipo, é bem antigo. Aí eles usaram, aí dizendo assim, o áudio, nossa, eu não falei pra você não tomar. Aí ela fica meio que gemendo, aí de repente ela vira um jacaré. Eu falei, Aham. gente. Sim, é muita falta de conhecimento, Natan. E isso também acontece nas organizações, né? Eu vi gente postando em grupos de família que era para lavar a boca com limão, bicarbonato e vinagre. Eu falei, gente, que mistura bombástica. Porque o vírus se alojava na garganta e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que viagem. Eu falei, o que esse povo está usando em casa? Você também leu, Amanda? E, professora, fazer gargarejo com o suco puro do limão. Imagina fazer o gargarejo com isso. Pois é, o povo nas viagens, assim, ó, Amanda, eu acho que estava usando algumas coisas em casa, não sei. Deixa Só pode. né? Tomando um suco diferente em casa, não sei não, vou julgar não, né? Porque, né? Deixa quieto, né? Aqui, ó. Opa lá, ó, beber pinga para matar o vírus na garganta. Essa aí os cachaceiros gostam, hein? Eu acho que é por isso que eles estão autoimunizados, né? Porque eu não conheci nenhum. Gente, Verdade. vocês conheceram algum cachaceiro que pegou Covid? Eu, pelo menos, não. Também não conheço, não. Moradores de rua parece que não pega, não, professor. Pois é, esse aí também é outro fato notório, Silvano. Ah, você conhece? Ó, a Elisângela conhece, Silvano, o cachaceiro que pegou o Covid. Tá bom, então. Sem comentário. Mas o cachaceiro não foi um morador de rua, né? É verdade. Aí a diferenciação aí, ó. Acho que aí vai variar, né? Às vezes é só a cachaça, né? Que morador de rua só toma cachaça. É 51, pitu, aquele negócio assim. Sim, que lá é quase álcool de posto, né? Porque deixa quieto. Sim, sim, é quase álcool de posto. É verdade, né? Se o Covid não mata, acho que o fígado já, né? Aqui jaz um fígado, né? Não existe mais fígado ali, né? Em hipótese nenhuma não tem mais fígado. E aí, por que eu tô abordando, né, essas coisas com vocês? A mesma coisa acontece nas organizações, gente, quando ela não tem informações corretas, né? Às vezes ela vai fazer algum processo de tomada de decisão e a informação que a norteia está errada, né? Ela não toma uma decisão sobre informações corretas, né? Dados do Sebrae mostram que os 5 primeiros anos são cruciais para as organizações, né, se manterem abertas ou não. Mas pergunta para quantas dessas empresas os gestores têm ou um curso de administração, ou alguma formação mais sólida. Eles não têm, né? Eles ficam lá dos fake news, de lendo coisas, né, lendo lendas pela internet afora e acabam aplicando dentro da organização, né? E a gente não pode fazer isso, tá, gente? A gente tem que ter informações corretas e muito sérias para poder aplicar na organização, tá? Aí ele fala o quê? Que para implementar todo esse processo orçamentário, a organização tem que ter um mínimo de estrutura organizacional definida, né? Essa contabilidade aberta, informatizada e fixação de objetivos. Os objetivos, essa parte eu não vou abordar com vocês, porque a gente já viu lá no primeiro bimestre, a gente já falou bastante de planejamento estratégico, e é para isso mesmo, para saber para onde a organização vai no longo prazo dela, tá bom? E ali o autor ainda continua falando, né, condições prévias, estrutura, política, gestão de pessoas, né, gestão de pessoal, sistema de informações, estrutura adequada, tá? Autoridade e responsabilidade para todas as fases da operação, tá bom?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que depois desse período de pós-Covid, né, muita gente trabalhando remotamente, vocês acreditam que vão voltar ao trabalho normal? O que vocês acham que vai acontecer? Professor, eu acho que vai voltar um pouco, mas vai ter algumas mudanças, né? Continuar do jeito que está, de alguma forma, acho que vai voltar um pouco, porque as pessoas também estão ansiosas, né, para voltar assim a vida como antes, né? Eu vejo as pessoas comprando pela internet, tudo, é uma tendência, mas por outro lado tem a nostalgia de comprar na loja, de ir com os filhos verificar, passear e tudo. Então acredito que vai, assim, o trabalho remoto vai continuar, mas na minha opinião não vai ser assim totalmente, vai diminuir um pouco do que está acontecendo hoje. Quem mais quer falar? Também concordo com o Silvano, professor. Eu acho que isso vai ser apenas uma ferramenta a mais, né? Mas eu acho que não vai ser normal como era, né? O normal como era, a gente não vai ter. Mas isso vai agilizar bastante as coisas e vamos voltar. Eu imagino que vamos voltar pro ramo, né? E eu acho que é isso. Sim. Olha, professora, não sei, talvez, tipo, a área operacional da empresa, provavelmente vai voltar, né, para vir e trabalhar com serviços, com o andamento do processo. Mas talvez alguns outros setores, que nem as vendas online, pode abrir uma contratação para vendedores online, né? Para você trabalhar na sua casa, receber o seu salário, mas só com vendas online, né? Então, talvez vai fechar algumas áreas, né? Para abrir outras. Então, vai ficar meio que intercalado, eu acredito, assim. As pessoas até necessitam, né, professora, disso, de ter contato com as outras pessoas, porque eu estava vendo algumas reportagens, estava passando na televisão, que essas pessoas que tinham contato com vendedores até entraram em depressão. Então, acho que isso é uma necessidade até, né, dos vendedores, dos empresários mesmo. De ter esse contato, né, com outras pessoas, de conversar, né? Sim, isso mesmo. Eu vi que alguns países até já voltou a normal, tipo, sem uso de máscara, tudo estabilizado. Acho que era o que era Austrália que eu vi? Acho que é Austrália. E tá tudo normal já, não tem mais pessoas contaminadas, já todo mundo foi vacinado e tá tipo comum já. Sim. Esperança que aqui no Brasil isso ocorra logo, né, Natan? Que nós todos possamos ser vacinados, né? E que a gente volte. Estamos torcendo por isso, mas os números estão muito altos ainda. Sim, sim. Infelizmente ainda tem os números estão altos, tem muita lista das preferências, né? Não questiono as preferências, nunca vou questionar, né? Essa relação. E essa relação nossa com o trabalho, igual o Silvano, você, Amanda falou, eu acredito que normal nunca mais vai ficar, né? Tem muitas empresas que descobriram como fazer o funcionário trabalhar teleremoto, o quanto que fica mais barato os custos operacionais para as organizações, essa questão do teletrabalho. Lógico, tem funções que não tem como ser teletrabalho, concordo, né? Mas tem outras que eu acredito que vai ser substituído, sim. Sim, eu acho que também. Aqui no caso a legislação, ela meio que prevê para o trabalho presencial, né? A gente nunca tem, eu acho que não tem uma legislação específica de trabalho para teletrabalho, né? Então, eu acho que talvez até a legislação trabalhista vai mudar em relação aos trabalhos para engajar mais esse setor, né? Sim, porque no início da pandemia tinha funcionários fazendo 10, 12 horas de trabalho, entendeu? Trabalhando, e a carga horária nossa é 8, temos o direito de 2 horas de almoço, né? Essas questões todas, né?
E aí tinha empresa que não respeitava, e tem outros por questões ociosas, às vezes por causa da pandemia, por causa de todas as questões que estavam acontecendo, acabavam trabalhando mais mesmo do que era contratado, né? A própria pessoa fazia aquilo. Mas eu acho que o mundo, da mesma forma que nós víamos, acho que nunca mais vai ser desse jeito. A gente vai ver o mundo numa versão totalmente diferente, né? Acho que a gente vai dar muito mais valor quando nós encontrarmos uns aos outros, quando a gente puder abraçar novamente um amigo, cumprimentar, dar um aperto de mão, né? Quando a gente puder apertar a mão. Faz uma falta, né? A gente ia no mercado, encontrava algum amigo, quanto tempo aquele beijinho no rosto? Que o brasileiro, né, tem esse negócio de contato físico, muito contato físico. Sim, aquele abraço, um beijinho no rosto, aquele churrasco do final de semana, aquela bagunça, né? Então, eu sei que muitas pessoas, eu acredito que vão aprender a valorizar muito mais esses encontros, né? Que talvez antigamente não tinham tanto valor, né? Falar, todo dia eu vejo aquela pessoa, né? Qual é o valor de eu dar um abraço na pessoa, né? Todo dia eu vejo fulano, por que eu vou pegar na mão do fulano, né? E aí eu acredito que essas relações nossas também vai mudar, e mudar muito, né? Vai ter muito mais valor, né? Para nós. Né? Continuando aqui, né? Que a professora veio e tocou o assunto fora do assunto. Só um pouquinho, né, gente? Lux, né? Fala o que Lux? Ele fala que, gente, como o orçamento, essa ferramenta muito importante, né? Então, ela tem que ser, por ela ser essa ferramenta importante para avaliar o desempenho da organização, então, isso quer dizer, essas variações muitas vezes de resultado, ele tem que ser o quê, gente? Sistematicamente, periodicamente revisados, tá? Por quê? Porque se você não estabelecer corretamente a meta que seu funcionário tem que alcançar, quem você vai cobrar, quem você vai responsabilizar por aquele setor, tá? Por isso que eu brinquei, largar a meta em aberto, quem você vai cobrar? Não tem como largar metas em aberto. Então, cada um tem que ser responsável por cada... você tem que encontrar ou delegar a responsabilidade para cada setor, tá? Encontrar lá quem é o gestor, se vai ser o gerente, se vai ser por centro de atividade, vai ser por processo, vai ser por departamento. Encontra qual é a melhor ferramenta para a organização. Encontrou a melhor ferramenta para a organização? Por quê? Aí você tem como, gente, responsabilizar, encontrar responsáveis e responsabilizar pessoas, tá? Agora, se você não delega essa responsabilidade, você não passa essa responsabilidade, você não tem... Alguma coisa? Você acha que a Virgínia vai sustentar até os 50 anos? Você fica aí vagabundando, trabalhando? Rapaz, eu tava fazendo diária pra pôr do marido dela. Alguém avisa, eu desativei o som do microfone do Pablo, acho que ele esqueceu, tá, gente? Desculpa. Pablo, desculpa, tá, Pablo? Apareceu o microfone aí um pouquinho, tá bom? Depois você ativa se você precisar. Então, o que acontece, gente? Cada colaborador só vai poder ser responsabilizado por aquilo que ele é responsável. Se você não atribui responsabilidade, você não pode responsabilizar ninguém. Você é responsável até por responsabilizar as pessoas. Então, para quem você vai delegar cada ação, cada função, tá? Dentro desse centro de responsabilidade. Dentro dessa estrutura para implementação, tá? Quais são as condições que o autor traz aí para a gente fazer esse processo de implementação? Ele traz os objetivos operacionais, né? A estrutura organizacional, a contabilidade aberta e informatizada e análise dos macroeconômicos. Então, nós vamos ver a taxa interna de retorno, qual é a participação que a empresa tem dentro do mercado global,
quais são os controles ambientais, se a atividade dela afeta ou não o meio ambiente, tá? Como é que a gente faz esse processo de maximizar o lucro, tá bom? Então, cada aspecto desse a gente vai ter que avaliar individualmente quando formos implementar, tá? O orçamento na organização. As análises dos fatores macroeconômicos, eles são um pouquinho mais do ranking dos 4, e ele é um dos mais importantes, tá bom? Porque a gente tem que ter um olho dentro do que está acontecendo na economia global, tá? Quando a gente estava falando agora há pouco, né, o trabalho, será que vai ficar o mesmo ou não? Já imaginou, se a empresa tem condições de continuar desenvolvendo a mesma atividade, mas de uma forma muito mais em conta para ela, né? Será que isso também não é um fator que ela pode analisar dentro dos fatores macroeconômicos? Opa, será que se eu deixar meu funcionário lá de teletrabalho, isso não vai ser mais barato para a organização? Isso não vai me deixar mais... não vai me trazer vantagens lá no orçamento, né? E aí ele fala, evolução do setor em qual atua a empresa. Se ele quer dizer, se os concorrentes deles são muito fracos, gente, a tendência dessa organização também é ser muito fraca. Se os concorrentes deles forem muito fortes, automaticamente o que vai acontecer? Ele também vai ter que ter um desempenho muito bom. Porque se ele não tiver um desempenho muito bom, a longo prazo ele também vai fazer o quê? Ele vai fechar, tá? Por que todo ano a Apple inventa uma moda diferente, né? Eu tô falando da Apple por causa dos lançamentos de celular. Porque tem empresas que estão copiando, né? Estão inovando literalmente igual a ela. Tá errado? Não. Tá certo, né? Aquela história dela não deixar tirar o carregador e o fone de ouvido, tem relatos falando que é porque quem compra como é que fala? Já é cliente usual e ele já tem os fones de ouvido e o carregador, né? E nisso a Xiaomi aproveitou e fez publicidade, falando que por causa disso ela ia colocar um carregador a mais. Entraram numa brincadeira e isso acabou divulgando mais a marca. Isso também é estratégia, gente. Por quê? Uma vai fortalecendo a imagem da outra. Uma vai copiando a outra, né? Eu acho que foi a Motorola, gente, foi a Motorola que criou aquele celular mega fininho que dobra a tela. Vocês sabem? Agora eu esqueci o nome da empresa. Não tinha sido a Samsung, professora, aqui? Foi a Do Samsung? celular. Pensava que era Motorola também. Era a Motorola? É porque a Elisângela tá falando que é Motorola, mas eu também vi uma da Samsung, uma famosa. Então, sei que ele fecha, fica um negocinho desse tamanhozinho e é aberto, ele fica com a tela enorme. Então, isso quer dizer, quanto mais agressivo é o mercado, Samsung copiou possivelmente, tá, Elisângela? Possivelmente. Eu ia falar a mesma coisa. Sim. Samsung deve ter copiado. Por exemplo, a LG mesmo está encerrando as suas operações como fabricante de celular. Ela não vai fabricar mais celular, tá, gente? Ela vai continuar em outros segmentos, né? Porque ela deve ter feito uns cálculozinhos básicos, né? E viu que ela não ia conseguir alcançar, né? Andar no mesmo patamar de evoluções dos concorrentes. Então, ela está se retirando do mercado, né? De venda de celulares, tá? Isso aí, cada um faz a sua estratégia, né? Qual, professora? Oi? Eu não escutei qual. É a LG. Ah, sim. A LG está saindo de mercado, saindo na fabricação de celulares. Ela não vai mais fabricar celulares, tá? Ela vai continuar com as outras linhas, mas de celular ela não vai fabricar mais, tá? Aqui o autor traz quais são as principais vantagens do orçamento, tá? Tem muitas vantagens? Com certeza tem, tá? Porque, gente, quando a gente estuda aquela parte do planejamento estratégico, nós norteamos
a empresa no foco do longo prazo, de onde que a empresa quer estar a longo prazo. O orçamento, dentro do que ele aborda, ele traz o quê? Ele vai trazer se a empresa tem esses recursos financeiros suficientes para estar lá naquele longo prazo que a organização projetou, entendeu? E aí o que vai acontecer? Tem outros itens, né? Ele fala foco na comunicação, colaboradores focados no futuro e assim sucessivamente. Então não adianta nada eu calcular aqui que eu quero comprar um Camaro, e aí se eu tenho condições de pagar que carro aí, gente? Fala o nome de outro carro mais simples, que agora fugiu. Um Gol. Isso, entendeu? Então lá no planejamento estratégico eu planejo que a empresa vai ser um Camaro. Na hora de fazer o orçamento, eu descubro que a empresa só tem condições de ser um Gol. Então aí eu tenho que fazer o quê? Um alinhamento entre ambas partes para que a gente possa conseguir abraçar e comprar o Gol e seguir, né, o caminho da organização com o Gol e não com o Camaro, que o gestor gostaria de ter, tá? E o último item aqui, que é um dos mais importantes, que ele sempre fala da questão de motivar as pessoas, né? Dar motivos para a ação, motivos para que as pessoas continuem empolgadas, né? Se movimentando dentro das organizações. E não que se esqueçam, né? Por que elas estão lá, para quê, por quê, né? Então, é importante, tá? Dinheiro é bom? Sim, é muito bom, gratificações, essa remuneração variável, né? Ter um salário fixo, uma remuneração variável, é motivo para ação? Também acredito que seja motivos para ações. Mas, além disso, também tem questões de perfis emocionais, né? Viagens, passeios, essas coisas, que também, brindes, que também influenciam as pessoas e fazem com que elas ajam, né? Então, o que o autor fala, né? Os orçamentos são partes principais na maioria do sistema gerencial. Então, assim, o planejamento e o orçamento empresarial, o orçamento em si, eles fazem parte de um só. E são duas partes, eles se unem, né? Por quê? Eles auxiliam que os administradores administrem as organizações de uma forma muito mais eficiente dentro de todo esse processo, né? Ajuda que essa parte do planejamento, a implementação de planos aconteça de uma forma muito mais clara e objetiva, tá? Fornecem critérios de desempenho, quer dizer, eu mensuro como é que eu vou agir dentro da organização, quem vai ser gratificado ou não, como é que a gente vai bater meta ou não, como é que vai acontecer todo esse processo, tá bom? E aí ele fala que promove, né, essa comunicação e coordenação dentro da organização. Por quê? Eu vou colocar centros de responsabilidade. Cada pessoa vai ser responsável por alguma ação, ou por processo, ou por atividade, mas vai ter o quê? Coordenação dentro da organização. Cada pessoa vai agir conforme se é necessário. Limitações, mas tem limites, né? Tudo tem limites, né? Tá? Então, assim, dentro do orçamento empresarial, ele vai apresentar alguns pontos principais de limites na hora da implementação do orçamento e algumas vezes também, gente, na hora da execução, tá? Falei que tem a flexibilidade de se refazer? Tem, mas também tem o que é limitado nele, tá bom? O que vai ser limitado dentro do orçamento? Acho que ficou pequenininho. O que o autor fala, né? Às vezes tem uma inflexibilidade do processo orçamentário, né? Por quê? O que é essa inflexibilidade? Se vocês iniciarem o processo orçamentário, colocou o orçamento em prática, não tem como voltar atrás e arrumar, tá bom? É como vocês tentarem trocar o pneu do carro e ele em movimento. Não dá certo não, né? Alguém já conseguiu aí trocar o pneu de um carro em movimento, gente?
Eu, pelo menos, não. Acho que não, professor. Acho que não dá certo não, né, Silvana? Não. Dá não, né? Então, quando ele fala dessa inflexibilidade do processo orçamentário, toda a organização aprovou o orçamento. Ótimo. Nem com ele parado. É difícil também com ele parado. Então, assim, dentro desse processo, gente, não tem como implantou, não tem, aprovou o orçamento, o carro tá ligado e andando, não tem como trocar o pneu do carro andando, tá? Isso quer dizer, professor, nós formulamos o orçamento da empresa, não colocamos em prática, só que a gente viu todos os resultados. Podemos alterar? Sim. Professora, o orçamento está acontecendo, está no meio do ano, tem como alterar? Não tem, porque o carro está andando, tá? Então, se o carro estiver andando, não tem como trocar o pneu. Agora, a Elisângela falou, nem parada, não tem como trocar o pneu, né, Elisângela? Mas se o carro estiver parado, se o orçamento estiver parado, tem como trocar o pneu, tem como fazer alterações, tá? Outro ponto que o autor fala é esse tempo de execução e elaboração. Gente, demora um pouquinho. Você vai ver que as próximas aulas, cada aula a gente vai usar vou falar de uma peça orçamentária. Não tem como eu vir aqui falar de todas as peças numa aula só, porque vai ficar pesado, cansativo tá? Eu vou falar, a próxima aula a gente vai iniciar pelo orçamento de vendas, tá bom? Mas é porque a gente vai ver cada peça orçamentária e vocês vão ver quanto tempo que gasta para fazer cada peça orçamentária. Lógico que lá nas organizações tem ferramentas, tem o Excel, tem outras, nas grandes organizações tem programas específicos, ok, tá? Mas vocês vão ver o tempo que vocês vão gastar para fazer no orçamento, tá bom? Aí ele fala, às vezes, ações e reações indesejadas, né? Muitas vezes só visão financeira. Outro que ele fala, desmotivação dos colaboradores, por isso que tem que estar motivados os colaboradores, tá? Às vezes o uso excessivo de tendências históricas, por exemplo, a gente não pode, momento pós-Covid, aí vai ser muito delicado para as empresas elaborar o orçamento. O que ela vai levar em consideração o ano anterior? Por exemplo, se lá em 2022, quando nós sairmos de tudo isso, né, que vai estar todo mundo, vou profetizar aqui que vai estar todo mundo já vacinado aqui no Brasil, e a gente voltar ao nosso ritmo normal, o que vai acontecer? As empresas vão ter que avaliar. Mas será que eu uso como peso e medida o ano de 2021 e 2022? Como é que eu vou visualizar isso para fazer? Tá? Será que eu pesar muito o que aconteceu em 2020 e 2021 vai estagnar a minha organização ou vai fazer ela crescer? Então tem que analisar isso muito bem, tá bom? Aí ele fala, aplicação de percentuais de cortes gerais nos custos, né? Sem análise prévia de cada setor. Isso quer dizer, cada setor tem que analisar o que vai ser cortado, se necessário, de cada setor. Por exemplo, o de recursos humanos não vai se meter lá na área de produção, tá? Cada setor é responsável por si próprio, tá? Porque nada melhor que ele se conhece, né? Quem está lá dentro do setor conhece muito mais o assunto do que quem está, né, no outro setor, o setor vizinho. E ele fala análise dos resultados muito tempo depois, né? Por quê? Acaba atrasando esse processo de correção. Então, quanto mais rápido se identifica um problema, mais rápido a gente pode fazer essa correção. Olha, vamos lá para os exercícios. Gente, ficou alguma dúvida? Nenhuma, professora. Nenhuma? Só na prova. Só na prova. Vamos lá, tira um print, uma foto. Tá? Professora, você já lançou? Oi? Peraí que eu não escutei. Peraí que eu não escutei, me perdoe.
Ô Silvano, acho que é o seu que tá dando eco. Pera aí, só um minutinho, professor, deixa eu desligar. Tá, obrigada. Fala, Amanda. Eu tinha perguntado se a senhora já lançou as notas. Pois é, tô com um desejo enorme de lançar, mas eu tô com um pequeno problema. Quero até solucionar agora com vocês, tá? Isso, tá? Então tá, gente. Eu vou postar essa atividade lá no Classroom, tá? E aí eu vou continuar online. Aí se tiver alguma dúvida para responder, tá? Pode me procurar por lá, pode perguntar. E qualquer dúvida pode me perguntar por lá ou pelo grupo de vocês do WhatsApp. Vocês podem ir lá me perguntar que eu vou estar disponível o restante da noite. Tá bom? Combinado assim? Ok, professora. Combinado?